Olá, tudo bom? Você já ouviu falar que vinho bom é vinho velho? Existe essa crença por aí, não é verdade? Eu mesmo cresci ouvindo essa história. O vinho mais precioso é o vinho velho. Quanto mais velho, melhor. Ah não se preocupa. Vinho gostoso é aquele vinho velho. Quanto mais velho, melhor. Essa é uma crença que existe há muito tempo. Mas será que ela é verdade? Deixa eu te contar uma história. Quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, eu passava muito tempo na casa do meu avô. E lá tinha uns vinhos velhos, ficavam lá empoeirados. E eu me lembrava dessa história, dessa tal história de que vinho bom era vinho velho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, disse, eu vou conseguir abrir essa garrafa de vinho e vou experimentar para ver como deve ser maravilhoso experimentar um vinho velho. Eu consegui abrir a garrafa, abri e experimentei. Você não faz ideia de como aquilo foi horrível. Na verdade, eu não bebi vinho. O que existia ali não era mais vinho, era vinagre. Por quê? O que aconteceu? O vinho simplesmente passou da sua época de maturação. Ele não prestava mais para o consumo. Eu queria falar para você sobre um tema muito especial. Nós vamos conversar hoje sobre maturação, sobre maturidade. Eu sou Pércio Campos, coach, fotógrafo, e nós vamos ter um momento hoje para lá de especial. Segundo o dicionário online, maturação é o processo pelo qual pessoas e frutos de vegetais atingem a sua capacidade de consumo ou de poderem reproduzir. Um fruto maduro é aquele fruto que muda a sua cor, é aquele fruto que sofre algumas alterações na sua característica. Um fruto maduro é aquele fruto que consegue, de alguma maneira, atingir a sua função para a sua existência, ser degustado, ser consumido. O fruto, quando está maduro, muitas vezes ele solta do seu pé, da sua origem, do seu galho e cai naturalmente. O fruto maduro, ele está preparado para o consumo. No caso dos seres vivos, dos animais, eles são considerados maduros quando eles podem reproduzir, quando eles atingem a capacidade de também gerar frutos. Eu queria levar para você uma reflexão sobre uma coisa que eu gosto muito: vinho. O vinho também tem o seu processo de maturação. Como eu estava falando, daquela historinha que eu te contei ainda há pouco, o vinho ele precisa ser maturado. Ele não pode ser envelhecido. O vinho, quando atinge a sua maturidade, ele encontra-se no status de consumo, no status de envasamento. Ele pode ser engarrafado e aí sim ter um outro tempo de vida útil dentro da garrafa. Eu queria conversar com você sobre os processos de produção do vinho e como essa bebida maravilhosa pode nos ajudar a entender como nós, seres humanos, nos tornamos maduros, nos tornamos aptos e prontos para sermos úteis, degustados, para sermos aproveitados pelas pessoas que estão ao nosso redor e, obviamente, possamos também aproveitar, possamos também degustar melhor as pessoas com quem nós convivemos. Os processos de produção do vinho são muito interessantes. Depois da colheita, ele passa pelo processo de esmagamento. Depois do esmagamento, ele passa pelo processo de fermentação. E daí, da fermentação,
ele vai sim para o processo de amadurecimento, que a gente costuma chamar de envelhecimento. Os processos de produção do vinho acontecem de forma muito interessante. Primeiro, as uvas são colhidas. Depois da colheita das uvas, elas são esmagadas, elas são trituradas. Daí, elas passam para um processo de fermentação. Depois da fermentação, elas vão para um processo muito interessante, que é o processo de confinamento em barris, para que esse confinamento gere o processo de afinamento do vinho. Os enólogos chamam de afinamento o processo onde o vinho passa por uma purificação, onde ele se torna livre de todos aqueles insumos, de todas aquelas partículas que estavam em suspensão na sua composição, que vieram justamente do seu processo de maturação e que ainda se tornam resquícios na sua essência. Esse processo de maturação do vinho gera resquícios e é justamente o processo de refinamento do vinho o que purifica, o que torna completamente cristalino, com aquele corpo, com aquela translucência, com aquela cor que você gosta e aprecia tanto beber. O vinho bom não é o vinho velho, é o vinho maduro. Da mesma maneira somos nós. Nós vamos ficando melhores a partir do momento que vamos amadurecendo. E nós amadurecemos a partir do momento em que nós nos desprendemos dos galhos que nos geraram, os nossos pais, os familiares, de algumas pessoas com quem nós nos relacionamos de uma maneira de precisar delas. Nós amadurecemos quando nós conseguimos nos desligar desses galhos. Nós amadurecemos quando nós conseguimos entrar no processo de fermentação, quando nós conseguimos nos expandir, quando nós conseguimos crescer. Nós amadurecemos quando nós nos purificamos, quando nós nos livramos de todos aqueles processos que muitas vezes a escuridão do isolamento nos fez passar. Você certamente passou ou está passando por algum momento difícil. Os momentos difíceis muitas vezes são como momentos de escuridão, momentos onde a temperatura aumenta e fica muito quente e você não suporta, ou quando a temperatura baixa demais e se torna insuportável também. No processo de produção do vinho, todas essas fases acontecem. A escuridão, o isolamento, as altas temperaturas com os processos de maturação, com os processos de purificação, com os processos de pasteurização, que levam imediatamente a baixíssimas temperaturas, fazem o vinho puro, cristalino. Aquele vinho que você vê, contempla, sente o aroma, sente o desejo de consumi-lo. E aí sim pode usufruir o que o vinho tem de mais precioso, que não é somente o sabor, não é somente o aroma, a sua belíssima cor, mas a possibilidade de você estar ao lado de pessoas. O vinho é um sinônimo de compartilhamento, é um sinônimo de divisão, no sentido de compartilhar, no sentido de estar junto. É aquele momento em que você se une com pessoas preciosas para celebrar sua vida, celebrar suas conquistas e às vezes até, por que não, celebrar derrotas. Como assim celebrar derrotas? Talvez você tenha esquecido que naqueles momentos de escuridão que você passou, naqueles momentos de extremo calor, de extremo frio, você se purificou, você amadureceu, você se tornou mais e se tornou melhor.
Eu desejo a você um momento de muita maturação. Que você chegue à sua maturidade com qualidade, com cristalinidade, com transparência, mas acima de tudo, com a sua dignidade e a sua capacidade de ser você e poder amar, ser amado e dividir experiências tão preciosas como a que o vinho pode proporcionar. A você eu desejo saúde,